Levanta-te e brilha. E o pessoal que edita os nossos CDs e DVDs, pessoal aqui da nossa produção, eles sempre estão brigando comigo para que eu faça títulos curtos, para caber na capa, né? Quando bota naquela capinha tem que caber alguma coisa curta. Se bota um título muito longo, o dia em que Moisés viu a glória do Senhor e se espantou e disse aleluia, glória a Deus. Esse título não cabe na capa. Então, eles vivem brigando para eu fazer um título. Então eu fiz um título bem curto, Levanta-te e brilha, mas tem um subtítulo. Aí não tem para onde correr, eles vão ter que se virar para encaixar, sendo capacitados com poder através do amor do Pai. Gente, o foco aqui, nessa série, é o amor do Pai. Não é a questão do poder, não é a questão da capacitação. Isso é consequência. O que a gente precisa receber nessa série aqui, e o que eu quero transmitir para você, é a revelação. É que você receba a revelação, o entendimento no seu espírito. Revelação é mais do que entendimento intelectual. A revelação passa pelo entendimento intelectual, mas ela não para aí. Ela precisa de ser compreendida e entendida no nosso espírito. Há coisas na palavra que não tem como você entender no racional. Você precisa receber no seu espírito. Para que você entenda que o ano de 2016, o foco aqui é você entender que a gente vai entrar em 2016 e no natural, tudo diz que 2016 será uma desgraça. 2015, o somatório de tudo, na economia, na política, foi um vexame para o Brasil, uma vergonha. 2016, segundo os jornais escritos e televisivos e no rádio, vai ser um desastre, porque é consequência, é segmento daquilo que já está acontecendo em 2015, ainda mais agora com essa história toda aí de impeachment de um, impeachment de outro. A gente não sabe se vai acontecer ou se não vai. Alguém mandou para mim no WhatsApp um áudio. E no início, quando eu comecei, eu não sei quem mandou aquilo, mas quando eu comecei a ouvir, até achei, poxa, negócio assim, bem caseiro, muito mal feito, mas depois eu vi que estava bem encaixado, a ideia foi muito boa. O próprio camarada que falava fazia umas vozes, e ele começava dizendo assim, alô, é da rádio? Sim, é da rádio. Eu queria pedir uma música. Pode pedir, meu filho. Eu quero aquela música do Tchau pra Dilma. Tchau pra Dilma? Que música? Aquela música do Tchau pra Dilma. Então tá bem, vamos tocar o Tchau pra Dilma. E aí o camarada botou a música para cantar, a música original, que é uma versão em inglês, num desses boy bands aí, ingleses, americanos, que fez muito sucesso, mas você ouvindo em inglês, você jura que eles estão dizendo tchau pra Dilma. Tiro tchau pra Dilma, tiro tchau pra Dilma, tiro tchau pra Dilma. Você jura que é. Eu não sei se a gente vai dar tchau para ela, ou se não vai, se ela vai continuar, se ela vai sair. O fato, gente, é que, continuando ou não com impeachment, com situação econômica, com PIB baixo, inflação lá em cima, juros mais altos ainda, o que interessa é que Deus é por nós. E que 2016 você tem que já profetizar e dar graças. Eu já estou dando graças por um 2016 abençoado. Para nós, para a nossa igreja, para cada um de nós, para mim pessoalmente, para minha família, financeiramente, e em todas as áreas, eu já estou profetizando, dando graças a Deus por um 2016 mega abençoado. E você tem que dar ações de graças. Ações de graças, gente, é uma regra, se a gente pode assim dizer, bíblica, é um padrão bíblico. Dar graças a Deus em todas as coisas. A gente dá graças a Deus sempre, a gente tem que ter esse hábito, começa como uma disciplina, mas isso não pode ser uma disciplina eterna, tem que começar com uma disciplina, mas sair do campo da disciplina e virar uma rotina, um hábito de dar graças a Deus em todas as coisas, porque você dá graças a Deus quando já aconteceu um milagre, quando a bênção já se concretizou, é mole, qualquer um faz isso. Qualquer um dá graças a Deus, até o incrédulo. E deu certo, graças a Deus. Poxa, a gente investiu e conseguimos ganhar uma grana. Poxa, graças a Deus. Que bom. Celebrar depois da vitória conquistada, qualquer um faz. Agora, olhar para o futuro, olhar para o nada, olhar para o que está na sua frente e é só um projeto, uma ideia, uma possibilidade, e você já começar a dar graças antecipadamente, crendo que aquilo que é possibilidade não será mais possibilidade, será algo concreto, real e certo de acontecer. Isso só pela fé. Só pela fé. Não tem outro jeito. E o justo viverá pela fé.
Então eu já estou dando graças. Até o pastor João citou hoje pela manhã aqui, que no mês de novembro a gente teve o Dia de Ações de Graças, que é algo da cultura norte-americana, mas que a gente importa tanta coisa da cultura norte-americana e às vezes se esquece de importar o que é bom. Né? A gente importou aí o Halloween. Já tem tanta bruxa solta nesse Brasil, a gente ainda vai comemorar Halloween para atrair mais ainda. Meu Deus do céu. Mas o Dia de Ações de Graças ninguém celebra. Tudo bem que tem um contexto histórico muito forte para a cultura americana, mas a gente devia fazer... O Dia de Ações de Graças é a quarta quinta-feira de novembro. E na quarta quinta-feira de novembro, a gente fez lá em casa um Dia de Ações de Graças. A Marcele falou, poxa, pai, mãe, vamos fazer um Dia de Ações de Graças. O Dia de Ações de Graças aí, vamos. Ela já morou nos Estados Unidos, então tem já a ideia da coisa cultural. Vamos fazer e tal. Ah, legal, vamos fazer. Aí a Denise foi na internet, pegou todas as receitas típicas do Dia de Ações de Graças, comprou lá o peru, fez o tal do molho gravy, para botar na batata doce, que vai no forno, batata doce assada com ervas e tal, fez lá um negócio assim, tipicamente americano, e nós fizemos, inclusive, só podia falar em inglês na mesa. Foi muito legal, a gente convidou uma outra família, e estava lá junto com a gente o Bené e tal, com a Suede, que é prática também do Dia de Ações de Graças, para dar já graças pelo ano de 2016, por aquilo que ele já realizou na nossa vida em 2015, e pela bênção que 2016 vai ser. 2016, você vai ouvir, tudo que você vai ouvir em relação a 2016, pelos economistas, pelos jornais, e etc e tal, é que o ano de 2016 vai ser uma desgraça, vai ser o fundo do poço, vai ser um miserê, e tal. Mas para nós, o convite de Deus para nós é levanta-te e brilha. Porque a glória do Senhor já brilha sobre você, já está estabelecida sobre você. Eu tirei esse título desse texto de Isaías 60, nos versículos 1 e 2, onde Isaías escrevendo a respeito da cidade de Jerusalém, que estava invadida, dominada, em ruínas, e ele escreve profeticamente sobre Jerusalém, dizendo, dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor renasce sobre ti. Quando Isaías falou isso aqui, não tinha glória nenhuma se manifestando. O que havia era devastação, era guerra, era tristeza, era depressão. Mas ele profetizando, pastor, mas isso aí vale para nós? Isso aí foi Isaías falando sobre Jerusalém. Entenda o seguinte, toda a palavra profética no Antigo Testamento, ela se cumpre em 3 vias. Ela se interpreta de 3 modos. Uma via histórica que se cumpre em Israel. Uma via profética que se cumpre em Jesus. E uma via espiritual que se cumpre na igreja. Portanto, toda promessa que você encontra no Antigo Testamento, mesmo que fale sobre Israel, você verá as fontes brotando e a chuva caindo, você pode tomar isso para a sua vida, porque historicamente se cumpre ou se cumpriu em Israel, profeticamente se cumpriu em Jesus, mas espiritualmente se cumpre no novo Israel, no Israel espiritual que é a igreja. Amém? Então isso aqui tem validade para nós. Dispõe-te, resplandece em algumas versões, ao invés de dispõe-te, diz levanta-te. Resplandece, em outras versões diz brilha, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. E quando você lê isso aqui, dá a impressão que Isaías estava pensando no Brasil de 2015. Porque olha só o versículo 2, porque eis que as trevas cobrem a terra, a escuridão, os povos, mas sobre ti, sobre você, filho de Deus, sobre você, igreja do Senhor Jesus, sobre você que crê, que vive pela fé, sobre você, sobre ti, aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Eu peguei esse versículo numa outra versão, na versão na amplificada, que a gente não tem em português, mas eu traduzi, e na amplificada está escrito assim, levante-se do quê? Da depressão e da prostração nas quais as circunstâncias têm tentado te manter. Levante-se dessas circunstâncias que têm tentado trazer para você prostração, tentando te agarrar e te amarrar na angústia, numa tristeza, numa imobilidade, numa sensação de impotência. Levante-se disso e desperte para uma nova vida, para uma nova qualidade, para um novo tempo que se desenha para você. Amém? Você pode dizer isso é para mim, pastor? Amém? Brilha,
Seja radiante com a glória do Senhor, pois a sua luz chegou e a glória do Senhor se estabeleceu sobre você. Algo que está estabelecido não é algo que vem de passagem, é algo que vem para ficar. A glória do Senhor já se estabeleceu sobre a nossa vida. Eu creio que a glória do Senhor está sobre mim, ponto final. Não tem para o diabo, não tem para o inimigo, não tem para os demônios, não tem para ninguém. A glória do Senhor está sobre mim. Se você não está convicto disso, a maioria dos crentes lê isso aqui, mas não está convicto disso. Quanto crente que eu conheço que fala, pastor, eu estava andando na calçada, estava bem da vida, mas passei em frente àquela casa que vendia produtos de macumbaria, dei de cara com uma estalta do capeta, todo vermelho, com um tridente na mão, de cartola, rabo, chifre. Eu comecei a passar mal, me deu uma dor de cabeça, aquele cheiro de incenso, sei lá, me deu uma dor de cabeça. Gente, quem tem que sentir dor de cabeça é um capeta, não é você? Você que está cheio da glória e da luz do Senhor. Que eu saiba, você não precisa ser um físico nuclear para entender disso, para entender isso que eu vou dizer agora. Que eu saiba, que eu entenda, aonde existe trevas, se você acender só um fósforo de luz, a luz predomina. A luz não consegue dizer, uma luzinha no fósforo, vamos engolir. E as trevas engolem a luz. Por menor que seja a luz, e por mais densa que seja as trevas, a luz sempre vence as trevas. Então quem tem que sentir dor de cabeça não sou eu, é o diabo. Amém, gente? Não sou eu que tenho que me intimidar diante do mal. É o mal que tem que fugir diante da presença de Deus, do Deus que habita em mim. Amém? Aleluia. Veja que as trevas cobrem a terra e uma densa escuridão a todos os povos. Mas o Senhor se levanta sobre você, ó Jerusalém, e a sua glória pode ser vista pelos anjos, pelos demônios, pode ser vista sobre você. Amém? A glória do Senhor já pode ser vista sobre você. O foco dessa série aqui é você entender como Deus te ama. Como Deus te ama. Nós precisamos, na verdade, gente, dia a dia, não importa quanto tempo de cristão você tenha, quanto tempo de igreja você tenha, nós precisamos de ter cada dia mais uma revelação do amor de Deus por nós. Da dimensão, da profundidade, da largura, da altura do amor de Deus por nós. A falta dessa revelação é o que produz na igreja religiosidade, superficialidade. A gente precisa ter uma revelação do genuíno, verdadeiro amor de Deus, que é profundo, que é imenso, que é incondicional. Deus não te ama porque você faz muito ou faz pouco, porque você ora de mais ou ora de menos, porque você conhece 30 mil versículos de cor. Deus te ama de maneira incondicional. E Ele te ama com um amor profundo, impossível de ser entendido com a razão. É impossível de entender esse amor com a razão. Você precisa de uma revelação desse amor na sua vida. Do quanto Deus te ama. A gente canta isso aqui, mas não pode ser uma mera letra de música. Tem que ser uma revelação no nosso coração. Como Deus nos ama, Deus nos ama, como Deus nos ama, nosso Deus. Isso não pode ser só uma letra de música, isso tem que ser uma revelação no nosso espírito. Como Deus me ama. Cara, e você tem que dizer isso com essa paixão, assim, caramba, como Deus me ama. Fala aí que eu quero ver. Como Deus me ama. Irmão, você precisa levar, eu preciso botar nessa cadeira aí um fio desencapado para você tomar um choque. Como Deus me ama! Você entender que Deus chama de uma forma que não tem nada a ver com a sua compreensão, o seu entendimento filosófico, ou sei lá o que, o conceitual a respeito de amor. Tem a ver com o fato de que Ele, independente de qualquer coisa, Ele te ama. Ele te ama profundamente e sempre te amará. Não há nada que você possa fazer que anule esse amor de Deus por você. Não tem nada, absolutamente nada que você possa fazer, nada que exista em você que impeça Deus de te amar hoje. Ah, pastor, mas se eu melhorar, será que Deus vai me amar mais? Deus não conseguirá jamais te amar mais do que Ele já te ama, porque Ele já te ama na plenitude de tudo que é amor que Ele tem. Deus te ama profundamente, e é isso, quando você entende que Deus te ama, é que te capacita para se levantar e brilhar.
Não é quando você olha e diz, as circunstâncias hão de melhorar, em nome de Jesus, e aí começa a melhorar. Não, não, você se levanta e brilha antes das condições à sua volta melhorarem. É um convite que é uma atitude que você toma pela fé. Eu não vou me deixar amarrar pelas circunstâncias que querem me prender numa prostração, que querem me deixar desanimado, que querem me deixar preso no desânimo e na inércia. Eu vou me levantar e eu vou brilhar, porque Deus já se estabeleceu na minha vida. A glória do Senhor já está estabelecida na minha vida. Amém, gente? Nós precisamos de uma revelação do amor de Deus por nós. A igreja precisa dessa revelação. A igreja como um todo ainda hoje não tem a revelação mínima que a igreja precisa ter a respeito do quanto Deus nos ama. A gente prega e ensina sobre graça, e há pessoas que olham para a graça e pensam na graça como algo estanque, mas a graça só existe porque ela flui do amor. O amor é a origem da graça. Graça só é favor imerecido porque Deus te ama incondicionalmente. A graça é favor, a definição de graça é isso, favor imerecido. Mas por que Deus me favorece mesmo que eu não mereça? Porque Ele te ama incondicionalmente. Jesus, Ele é a expressão viva da graça. Não é isso? Eu já mostrei para você aqui, disse que Jesus, Ele não veio ensinar sobre graça, Ele não veio mostrar a graça, Ele veio ser a graça, Ele é a graça feita em carne e osso. Mas por que Jesus é a graça? Porque Ele veio do Pai, que é amor. A graça só se manifesta e existe porque, primeiro, Deus é amor, por isso Ele te ama incondicionalmente e te favorece, porque Ele é amor, e nós precisamos de uma revelação. Um dos pontos mais importantes da missão de Jesus no mundo foi revelar a nós o amor do Pai. Revelar a nós o amor do Pai. Revelar que Deus nos ama como um Pai diferenciado, diferente, até mesmo do nosso Pai natural. Deus nos ama como um Pai. Jesus, a missão de Jesus, entre os pontos da missão de Jesus nessa terra, era mostrar e revelar a nós o amor do Pai. O versículo mais manjado do Novo Testamento é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A gente cita isso, né, porque está escrito na Bíblia, se esquece que quem falou isso aqui foi o próprio Jesus. Isso aqui foi Jesus dizendo para Nicodemos, num bate-papo que ele teve com Nicodemos, que era um homem membro do Sinédrio, que mais tarde viria a julgar o próprio Jesus. E Nicodemos, ele vai ter um encontro com Jesus, e Jesus diz umas coisas para Nicodemos que dá um nó na cabeça dele. Nicodemos, você precisa nascer de novo. Nicodemos, caramba, como é que é isso, Jesus? Como é que um homem vai agora voltar para o útero da mãe? Um homem já velho vai voltar, vai virar um jovem, uma criança, um bebê para voltar para o útero da mãe? É porque ele ainda não tinha visto o filme do Benjamin Button. Ainda não tinha sido lançado o filme, então ele não sacava essa história. Como é que vai um homem agora voltar para ser criança e voltar a ser um bebê, voltar a ser um feto no útero da mãe? Não, Nicolas, você não está entendendo, porque você está vendo só pela perspectiva natural. As coisas da carne são carne, mas eu estou falando para você de coisas espirituais. Você tem que entender a partir do Espírito, que é revelação. Mas Jesus de repente fala para Nicodemos uma coisa que não precisava de curso de teologia, que não dá nó na cabeça de ninguém, simples para qualquer criança entender. Nicodemos, Deus amou o mundo, cara, de tal maneira que Ele enviou o seu próprio Filho. Quando nós mais precisávamos de Jesus, Ele não mandou um profeta, Ele não mandou um anjo, Ele não mandou um arcanjo, Ele mandou o seu próprio Filho. O que moveu Deus a mandar não um profeta, a mandar não um anjo, não um arcanjo, não um querubim, mas o próprio Filho dele? É porque Ele te ama incondicionalmente. Porque Ele te ama de maneira incondicional. No Antigo Testamento, Deus é apresentado para nós com uma série de nomes. A gente viu isso aqui numa série há pouco tempo. Ele se apresenta como Elohim, é o primeiro nome que aparece de Deus na Bíblia. Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus, Elohim, que é o nome do Deus criador, o Deus que criou todas as coisas. Mas ele se apresenta com outros nomes. Nós vemos aquelas 4 letrinhas, Yud, He, Vav, He, no hebraico, que juntam o nome Yahvé, que significa Jeová, que é o Deus que é o que é. Diga que eu sou, Moisés. Quem te mandou lá foi o eu sou, o grande eu sou. Eu sou o que sou, mas você é o quê? Eu sou aquilo que você precisa que eu seja.
Se você precisa de cura, eu sou cura. Ele é o nosso Yahvé Tzidkenu, a nossa justiça. Ele é o nosso Yahvé Rof Erra, o Senhor que é a nossa cura. Ele não é aquele que tem o remédio, Ele é o remédio. Ele não é aquele que tem para nós justiça, Ele é a nossa justiça. Ele nos justificou. Ele se apresenta com vários nomes, mas Jesus, o nome que Jesus veio revelar para nós de Deus, é Pai. E não é qualquer Pai, porque esse nome, lá em Romanos, no capítulo 8, o apóstolo Paulo, que teve uma revelação do que é a nova aliança, ele escrevendo para a igreja, ele diz: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. É engraçado que esse termo aqui, Abba, é hebraico, e nunca ninguém teve a coragem de traduzir isso, ou para o português, ou para o inglês, ou para qualquer outra língua. Em qualquer Bíblia que você pegar, está exatamente lá. Pode ser em francês, pode ser em polonês, pode ser no que você quiser. Em alemão, está lá, Abba. Abba. Do lado, se for em inglês, Father. Mas está lá o Abba. Porque essa palavra, é importante que ela esteja ali. Porque há uma conotação de intimidade, de proximidade na palavra Abba, no nome Abba. A gente, no Antigo Testamento, eu coloquei isso aqui, esse mesmo versículo na versão, na Bíblia Judaica. Na Bíblia Judaica diz assim: porque vocês não receberam um espírito de escravidão, para conduzi-los novamente ao medo. Em vez disso, vocês receberam um espírito que nos torna filhos. E essa expressão que você encontra na Bíblia Judaica, ela é melhor do que o espírito de adoção, porque literalmente no grego original do Novo Testamento, essa palavra que é traduzida como adoção, ela é mais bem traduzida como filiação. Não é algo do tipo assim: aquele garoto ali, ele não parece com o pai, rapaz. Não tem nada a ver com o pai é branco, o garoto é preto. É porque ele foi adotado. Agora eu estou entendendo. É adotado. Não é isso. O conceito é que Deus pegou você e fez você parte da família. Você é a cara do seu pai, porque Ele mudou a sua genética. Você não era filho de Deus, Ele mudou essa genética espiritual, e você não é alguém adotado, que não é a cara do pai. Você é a expressão da cara do seu pai. Amém? Há um conceito embutido aqui. Você recebeu o Espírito que nos torna filhos, e por meio do qual nós clamamos Abba. Isso é Pai querido. E Abba é exatamente isso, Pai querido. Não é simplesmente pai. A gente usa às vezes essa expressão pai apenas para denotar alguma coisa, e muitas vezes na igreja se entende esse pai como se fosse isso. Não, Santos Dumont é o pai da aviação. Quando você fala que Santos Dumont é o pai da aviação, você não está imaginando que Santos Dumont teve um relacionamento com uma mulher e ela pariu um avião. Não é isso que vem na sua cabeça. Quando se fala que Santos Dumont é o pai da aviação, você entende que ele é o cara que deu origem, inventou, fez o primeiro, foi o pioneiro e etc e tal. Quando você fala que Ford foi o pai do automóvel, você não está imaginando que a mulher dele ficou grávida de um Ford T. Você imagina que ele foi o criador, o pioneiro, começou a produção de carro em massa e tal. Mas quando a Bíblia fala sobre Abba, Abba não é pai no sentido de Deus é o pai da criação. Como Santos Dumont é o pai da aviação, ou Ford é o pai do automobilismo. Quando a Bíblia fala que Deus é o nosso Abba, Ele é o nosso paizinho querido. É um contexto de família, de proximidade. Ele é mais do que simplesmente o nosso Criador. Ele é o nosso Pai querido que nos ama incondicionalmente. Por isso o foco que a Bíblia coloca, em especial no Novo Testamento, não é o quanto você ama a Deus, mas é no entendimento do quanto Deus te ama. A igreja ao longo da história foi invertendo essa história, e as pessoas na igreja ficam desesperadas para tentar provar a Deus o quanto elas o amam. Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo, ó Deus, eu te amo. E elas se desesperam para dizer a Deus o quanto elas o amam, quando Deus está querendo que você entenda o quanto Ele te ama. Exatamente o diabo não quer que você entenda isso. O diabo quer ver você se esforçando para dizer para Deus o quanto você o ama, sem entender o quanto Ele te ama. E esse conceito de pai querido, eu tinha uma tia que faleceu até há pouco tempo,
Essa minha tia tinha um negócio engraçado. Eu nunca vi essa minha tia chamando o pai dela, o meu avô. Meu avô era um camarada muito doce, muito carismático, muito simpático, todo mundo gostava dele. E eu nunca vi essa minha tia chamar o pai de pai. Ela só chamava ele de querido. É o querido para cá, o querido para lá, o querido veio, o querido foi, isso aqui é do querido. Só chamava ele de querido, porque era exatamente isso que ele era, um pai, um avô, uma pessoa querida. E é isso que Deus é para nós, um pai querido. Amém, gente? E é assim que a gente precisa aprender a ver Deus. João capítulo 17, no versículo 6, Jesus está orando agora aqui, no capítulo 17, é a oração que a Sociedade Bíblica intitulou como oração sacerdotal. Jesus teve um tempo com os discípulos, é o momento da última ceia, os capítulos 14, 15 e 16 de João. Aí no capítulo 17, Jesus está orando pelos discípulos e pela igreja que viria, por nós. E olha só como é que ele diz aqui: eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Que nome é esse que ele revelou àqueles que Deus deu a Jesus? Pai. Aqui Jesus não está falando do nome dele, o nome de Jesus. Se você for ao capítulo 14, 15 e 16, onde Jesus fala: olha, eu vou partir, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar o Espírito Santo, e até hoje vocês não têm orado para pedir nada em meu nome. Mas lá para frente, mais tarde, vocês vão orar em meu nome, e no meu nome o Pai vai atender para que a alegria de vocês seja completa, para que o nome dele seja glorificado. Vocês vão orar e vão pedir em meu nome. Mas aqui ele não fala mais em meu nome, ele só fala agora em nome do Pai, no nome do Pai. Olha só como ele diz aqui no versículo 11: eu não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome. Quando você entende a revelação do amor de Deus como Pai, isso gera para você proteção. Porque a figura do Pai é a figura daquele que provê e protege a casa, que provê e protege a família. Amém, gente? Nós somos latinos e nós temos um problema sério com essa história de amor de pai. Porque nós somos ensinados desde sempre, isso é um problema no mundo inteiro, mas em especial nos povos latinos é mais forte. A gente é ensinado a dar valor a amor de mãe. E todo mundo fica esquecido do amor do pai. Se aparece no jornal, isso dá notícia de jornal: mãe abandona o filho numa lata de lixo, bebê encontrado. Como é que pode essa mãe desalmada, essa mulher sem coração, tem que ser presa. Quando ela é presa, todo mundo olha, só pode ser maluca, doente, não é possível, tem que ir para a cadeia e tal. Mas se um pai abandona filho, isso dá notícia? Não dá notícia de jornal, ninguém se importa, ninguém comenta, ninguém fala. Por quê? Porque ficou a mãe. Mas mãe é mãe, pai é pai, e criança precisa dos dois. Você entende que a sociedade dá um tiro no próprio pé quando assina uma lei que admite que um casal formado por duas pessoas do mesmo sexo adote crianças? Eu não tenho nada contra os gays, contra os homossexuais, pelo amor de Deus. Esse culto até é transmitido ao vivo lá para... está sendo transmitido pela internet, né, de 5h30 que foi para Joinville. Mas a nossa igreja, que isso fique registrado, a nossa igreja é uma igreja que está aberta para qualquer pessoa, seja ela homossexual ou não. Ah, pastor, mas eu tenho um amigo que é homossexual e não quer vir à igreja porque já tem um parceiro. Pode vir com parceiro e tudo. Não tem problema nenhum com essa história. Isso é uma besteira, isso é uma propaganda diabólica. Ah não, que a igreja evangélica é contra os homossexuais. Isso é mentira. Eu nunca vi um gay ser expulso de igreja nenhuma. Isso é uma bobagem do tamanho de um bonde. Isso é besteira. Na nossa igreja tem gente que é homossexual. É que você não sabe, nem vai saber. Não vou ficar mostrando para você quem é. Não interessa, vai tomar conta da sua vida. Por que cheira tá na vida dos outros? Na ficha de membro da minha igreja, não tem perguntando lá, tem perguntando uma série de coisas: seu nome, endereço, idade, mora onde, quanto ganha. Mas não tem perguntando lá, não tem quanto ganha não, mas não tem perguntando preferência sexual, é gay? Não é? Quero nem saber disso. Mas entenda, eu estou falando de um conceito. Pegar uma criança e fazer dela tubo de ensaio, laboratório. Quem é que sabe o que vai ser a cabeça dessa criança daqui a 10, 15, 20 anos? Ninguém sabe.
Não é uma questão de dizer, não, mas eles têm condição financeira, são pessoas amorosas. Eu sei disso. Eu não estou falando, eu estou falando que uma criança precisa de ter figura de mãe que dá para a criança, na formação psicológica da criança, a figura da mãe, ela traz uma imagem de nutrição e afeto. O pai traz uma imagem de segurança e provisão. O pai não precisa ser autoritário para ter o respeito da criança, porque a criança, quando olha para o pai, já vê no pai uma figura de autoridade, não de autoritarismo. Você está entendendo isso? E quando essa figura não está presente, complica. É claro, nem todos nós somos frutos de uma geração, todos nós, quem tem um pouco menos da minha idade, quem aí talvez um pouquinho menos que a minha idade, quer dizer, 20 e poucos anos, quem tem um pouco menos da minha idade, e mais até, mesmo quem tem 20 e poucos anos, da minha idade para baixo, nós somos todo mundo pertencentes a uma série de gerações, aonde de repente você foi criado, um pai foi embora, e família de pai divorciado e tal, mas nem todo mundo perdeu o pai porque quis, ou porque o pai foi embora. De repente o pai faleceu quando você ainda era muito pequeno, mas que todos nós precisamos de uma figura paterna. Todos nós precisamos, tem jeito. Isso é uma questão de como o homem foi criado. O homem foi criado para ter pai e mãe, e não um só. A mãe que fica sem o pai, ela não substitui a figura do pai. O pai que fica sem a mãe, ele não consegue substituir a figura da mãe. São duas coisas diferentes. Você está entendendo isso? E muitas vezes, por falta de valorizar esse amor do pai, por causa dessa cultura latina de valorizar o amor da mãe e esquecer do amor do pai, a gente acaba não entendendo o amor do Abba, Pai, por nós. E em especial a plenitude, porque às vezes você pode ter até tido um pai presente, mas um pai autoritário, aí você não consegue entender o amor de Abba, Pai, por você. E a gente precisa de uma revelação. Eu não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os no teu nome. Eu não disse protege-os no meu nome, em nome de Jesus. Protege-os no teu nome. Abba, Pai, o nome que me deste, para que sejam assim, para que sejam um, assim como somos um. Depois no versículo 12 ele diz, enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a escritura. Ele falando sobre Judas Iscariote, mas ele está dizendo, enquanto estava com ele, eu os protegi e os guardei no teu nome. Que nome? Abba, Pai. É um nome que traz proteção sobre nós. Quando você clama, aquele versículo de Romanos que nós vimos aqui, quando você clama, Pai, você não precisa nem terminar a oração. No tom em que você diz, Deus já entendeu tudo. Porque se você diz, Pai, isso é uma coisa. Se você diz assim, pô, Pai, não, o senhor está querendo uma conversa. O senhor está querendo bate-papo. Mas se você diz, Pai, pô, ele está desesperado. Gente, quando os meus filhos eram pequenos, isso não aconteceu, meus filhos dormiam a noite inteira, nenhum deles jamais teve essa história de terror noturno. Mas se por um acaso, quando os meus filhos eram crianças, se algum deles acordasse de madrugada, pensando que tinha um monstro debaixo da cama, e gritasse, Pai, eu não ia pensar duas vezes, eu ia levantar, ia lá, e ai do monstro que estivesse debaixo da cama. Ia ser comida adentada. Não precisava, meus filhos não precisariam acordar de madrugada e dizer, Pai amado que dorme no quarto ao lado, eis que te digo, achega-te a mim, porque há um monstro debaixo da minha cama. Olho para o alto e pergunto, de onde me virá o socorro? O socorro virá do quarto ao lado, aonde mora e dorme meu pai querido, por favor. Não, meu filho não precisa fazer uma oração burocrática, mas sabe ele gritar, Pai, não quero saber se é monstro, se é dor de barriga, eu ia levantar e ia lá. Quando você clama, Pai, isso para Deus já é uma oração. E Ele vem correndo para te socorrer. Deus não diz assim, não, deixa ele acabar que eu quero ver onde é que ele vai com esse pai que ele gritou aí. Não, vai ver que é manha, deixa, não vai não, deixa que é manha. Não, quando você diz, pai, ainda que seja manha, Ele vem. Porque Ele te chama de maneira incondicional. Ele te chama de maneira profunda, imensa, que é impossível que a gente entenda só com a nossa mente. Veja bem o seguinte, o termo pai, Abba, ele não é meramente um termo poético, como muitos pastores às vezes fazem crer. É um termo, Abba, é um termo de intimidade. Se você for a Israel hoje, e você for a qualquer cidade, se você tiver a oportunidade de ir a Israel, vá a um parque onde tenha muitas crianças brincando.
E você vai ouvir, se você começar a prestar atenção, você vai ouvir a criançada, de repente você vai ouvir um grito de alguma criança dizendo, Aba, Aba, até hoje, as crianças em Israel chamam o pai assim, Aba, Aba, que é paizinho, papai, paiê. Já ouviu seu filho te chamando assim? Paiê. Não está chamando um outro pai qualquer, está chamando você. Você que é o meu pai, é aquele ali. Qual meu filho? Quem é o teu pai? É aquele ali, aquele feioso, careca ali. Mas é você. Ele reconhece que é você e ele chama por você, pai, porque ele sabe que no pai existe segurança. Aba não é um termo poético. Aba não é poesia. A Bíblia não fala, a Bíblia não quer apresentar para você poesia. A Bíblia quer apresentar para você um Deus vivo que te ama profundamente, que cuida de você, que se importa com as suas lutas, com as suas dificuldades, que está sempre presente, que não te esquece e não te ignora nunca. Quando você não tem uma revelação do amor do Pai, quando os problemas chegam, você pergunta, Deus, por quê? Mas quando você tem uma revelação do amor do Pai, você sabe, não, Deus é o meu Pai, essa luta é grande, o problema é sério, mas a Bíblia me diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Irmão, não sei quanto a você, mas eu já passei por poucas e boas, e muitas vezes lá na frente, depois que o problema resolveu, eu olho para trás e eu vejo, caramba, parecia que eu estava sozinho, mas agora eu estou vendo como Deus estava comigo, como é que Deus foi me direcionando, foi me guiando, foi mostrando, foi abrindo portas, foi abrindo caminhos, foi dando solução, foi dando resposta, e a coisa se concretizou. Eu vejo, gente, eu não sou o super homem, o grande profeta. Quando eu passo por um problema e uma luta hoje, eu ainda olho para frente e falo assim, meu Deus, mais um problema, como é que vou sair dessa, como é que vai ser a solução desse negócio, como é que vai acontecer? Eu também fico desesperado, às vezes igualzinho a você, mas quando o amor de Deus, quando eu me conscientizo do amor de Deus, eu sei que eu sei porque sei, Deus está no controle, Ele vai me ajudar, Ele vai na frente, Ele vai lutar por mim, e alguma coisa vai acontecer no mundo espiritual, um milagre vai acontecer, e esse problema vai ser resolvido. Amém, gente? A igreja precisa de uma revelação do amor do Pai. A parábola das parábolas, a chamada parábola das parábolas, os grandes escritores do mundo reconheceram que a parábola do filho pródigo é a história mais comovente, mais bem contada, mais bem estruturada, mais bem elaborada de todos os tempos. Isso aí foi dito por Tolstói, por Charles Dickens e por vários outros escritores. Mas a parábola, a gente chama essa parábola de parábola do filho pródigo porque a sociedade bíblica botou lá em cima do versículo parábola do filho pródigo, lá em Lucas 15. Mas na verdade essa parábola não é sobre o filho pródigo, é sobre o pai amoroso. Se você já ouviu a parábola do filho pródigo, eu já preguei aqui sobre essa parábola. A Bíblia diz que esse cara, ele desonrou o pai numa medida tal que não tinha condição dele voltar. Porque ele estava dizendo, pai, olha o seguinte, eu quero a minha grana, minha parte na herança, não quero nem saber se você está vivo, se você está morto, estou nem para você, eu quero saber da grana, me dá a minha parte que eu quero meter o pé na estrada. O pai não reclamou, não chiou, não conversou, deu, ele foi embora, gastou tudo, e a Bíblia diz que ele já estava numa situação que além do problema dele ter gastado tudo, veio uma crise sobre o mundo. Uma crise financeira, uma crise de colheitas. E ele começou a passar fome. E arrumou um cara muito gente boa, que botou ele para comer com os porcos. E aí, quando ele está no chiqueiro comendo com os porcos, ele para e fala assim, caramba, na casa do meu pai, até os empregados comem bem. E eu estou aqui comendo comida de porco, vou voltar. Ele não pensou assim, eu vou dar uma ligada para o meu pai. Tempão que eu não falo com ele, deve estar preocupado comigo. Ele não estava nem aí para o pai. Ele se preocupou com o estômago dele. Eu estou com fome, estou comendo comida de porco, e na casa do meu pai os empregados comem melhor do que isso. Então eu vou voltar para lá, porque pelo menos tem uma chance dele me dar um sanduba, um misto quente, alguma coisa. Porque aqui está ruim demais para mim. Aqui deu ruim, vou para lá, vou voltar. E ele volta. E volta para casa sem grana, torrou tudo, esfarrapado, sujo, cheirando a porco, cheirando a chiqueiro. E a Bíblia diz que o pai estava na porta da casa, olhando para o horizonte. Você pode imaginar, gente, um pai que dia após dia vai para a porta de casa e fica olhando para o horizonte e não pinta aquele filho que ele tanto ama, e ele está esperando aquele miserento voltar. O cara que tratou ele como um lixo que não tem importância alguma, e ele todo dia vai para lá na esperança de que aquele filho apareça, e de repente, num dia do nada, realmente não é que o danado aparece lá na ponta da estrada, e esse pai podia dali olhar e falar assim, é ele? Oh,
vaza, vem para cá não, pode ir. Ou ele podia ter uma reação emocional, né? Poxa, o meu filho, caramba, correr e abraçar, mas depois de abraçar, já viu esse tipo de cena? O camarada vai e abraça aquele filho, tá, mas você se meteu que não deu mais notícia, rapaz, sem vergonha, seu safado. Não, o pai não disse nada contra ele, pelo contrário, mandou fazer uma festa para receber o cara. Porque, na verdade, esse pai não era um pai natural. É uma imagem que Jesus estava tentando veicular para nós de como funciona o coração do Abba, Pai, do nosso Pai Celestial, que nos ama de maneira incondicional, independente dos erros que você possa ter, independente daquilo que você possa ser hoje, dos defeitos e falhas de caráter que você possa ter. Deus te ama profundamente, e é só a revelação desse amor que nos conduz para a transformação. O que transforma o homem não é doutrina, o que transforma o homem é a revelação do amor do Pai. Eu posso dar bronca em você, mostrar e te ameaçar com o inferno. Se você não tiver uma revelação do Pai, você não muda. Você continua a mesma coisa, mas no momento em que você entende o amor do Pai, caramba, como é que pode me amar? Como é que eu não mereço isso, eu não mereço esse amor? Eu não sou digno dele, é algo assim grandioso demais. Mas Deus te ama incondicionalmente, independente de qualquer coisa. E a gente precisa dessa revelação, que o filho, que Jesus tentou mostrar para nós com a parábola do filho pródigo. Há um estudo de Cambridge, que eu citei aqui uma vez. Eu vou citar de novo para você, talvez você não lembre. Uma pesquisadora em Cambridge resolveu entender por que na Inglaterra, um país rico, um país que não tem grandes problemas sociais, ainda tem jovens envolvidos em crime. E ela foi fazer uma pesquisa nessa faixa etária, daquilo que em inglês se chama de teenagers, né? Aquele pessoal entre 13 e 19 anos. E ela chegou à conclusão, depois de pesquisar, que 60% daqueles jovens envolvidos em crimes eram jovens de baixo nível de instrução. Jovens que pararam de estudar muito cedo e que mal sabiam ler e escrever. E isso é uma realidade. Estatística, gente, é coisa que você pode extrapolar praticamente para o mundo inteiro, porque o homem é o mesmo em qualquer canto. E com certeza que a realidade aqui não é muito diferente dessa. 60% daqueles jovens envolvidos em crime eram jovens de baixa instrução, de baixo nível de instrução. 70%, ela viu, estavam envolvidos, eram usuários de drogas. Mas 80% eram jovens que cresceram sem a presença de um pai. Ou em lares disfuncionais. Lar disfuncional é aquela família onde o pai bate na mãe, a mãe bate no pai, os dois batem no cachorro, o cachorro morde as crianças depenam o papagaio, é xingamento, é confusão, é gritaria, ninguém se entende, quando sai batendo a porta, e o pai nunca está presente, está bebendo, enchendo a cara, quando volta bêbado, isso é uma família disfuncional. 80% desses jovens ou eram frutos de famílias disfuncionais, ou de famílias onde aconteceu muito cedo um divórcio, ou de um pai emocionalmente ausente. Às vezes o pai está presente fisicamente, mas emocionalmente está longe, está nem aí, não dá bola, não valoriza, não elogia, não conversa, não senta, não brinca, não vai bater uma bola com o filho, não vai ter um tempo de convivência. Emocionalmente ausente. Se o filho vai bem, não elogia. Se vai mal, xinga. Emocionalmente ausente. 80%, gente, é uma taxa muito alta para ser desprezada e colocada de lado. É necessário que a gente entenda. Olha só esses 3 próximos versículos aqui. João 13:34. Jesus diz para os seus discípulos e diz para nós, a sua igreja: novo mandamento lhes dou, que vos ameis, amem-se uns aos outros. Ponto. Pergunto eu para você o seguinte: Jesus estava dando uma ordem, mandamento, né? Novo mandamento vos dou. Se Jesus dissesse, amem-se uns aos outros, ponto, e não dissesse mais nada, já era o suficiente para a gente entender e cumprir o que ele falou? Mas Deus, como é que eu vou amar meu próximo? Meu querido, dá o seu jeito. Eu dei a ordem, como você vai cumprir é problema seu. A ordem é, amem-se uns aos outros. Então vá amar esse desgraçado que está aqui do meu lado, aleluia.
Não aguento essa pessoa. Dá vontade de trucidar, mas deu ordem. O pai deu ordem. Eu tenho que amar. Oh, miséria. Ok. Mas olha só o que Jesus, ele coloca um complemento. Como eu vos amei. Eu que sou um espelho do Pai, que vim do Pai, que com o Pai sou um, que amo como o Pai ama, amem-se uns aos outros como eu amei vocês. Então agora já não é um amor que dependa do meu esforço, porque esse amor que Jesus diz aqui é ágape, e ágape é um amor exclusivo de Deus. Não é fruto de educação, não é fruto de nascer num lar evangélico, não é fruto de nada, é fruto de Deus semeando ágape em você. Só Deus pode colocar ágape no seu coração, ninguém mais. Seu pai, por mais boa vontade que tenha, não pode fazer isso. Sua mãe, por mais boa vontade que tenha e amor, não pode fazer isso. Só Deus faz isso. É um amor incondicional. É um amor que não depende de mim, depende de Ele me encher. Você está entendendo por que a ênfase no Novo Testamento não é em quanto você ama a Deus, mas em o quanto Ele te ama? A igreja durante anos tem colocado ênfase, você tem que amar mais a Deus, você demonstra, olha, você não evangeliza porque você não ama a Deus, aí você sente aquela culpa desgraçada, vai para casa desse tamanho assim, ó, carregando um fardo danado para casa. Você vem para a igreja para ouvir aquela marretada, aleluia, fala papai. Esse não é o meu pai. Esse não é o nosso pai. O nosso pai não está cobrando de nós nada. Você está entendendo isso? Que o amor de Deus não cobra nada. Nada de ninguém. Gente, você já ouviu aquela resposta de filho desaforado? O pai dá uma bronca e fala assim, por que eu não pedi para nascer? É porque você já deu também essa resposta, né? Tá me enchendo a paciência aí porque eu não pedi para nascer. Pois é, eu não pedi para ser amado. Deus me amou porque Ele quis. Eu não pedi, Deus, dá para você me amar um pouquinho? Não, a Bíblia diz que Deus me amou quando eu era ainda inimigo dEle. Vai ter amor assim na China. Amar o inimigo de forma incondicional, ao ponto de correr atrás dele para encontrar com ele e salvá-lo. Não dá para você entender isso com raciocínio. Você só vai conseguir entender isso por revelação do Espírito Santo no seu coração. Não tem outra maneira, não tem outro jeito que vocês se amem como eu amei vocês. É assim que vocês devem amar uns aos outros. Interessante que logo no versículo seguinte, Jesus diz assim, através disso é que o mundo vai conhecer que vocês são meus discípulos, se vocês conhecerem a doutrina bíblica sã, aleluia. Não, se vocês tiverem amor uns aos outros. E não é qualquer qualidade de amor, mas para eu amar o próximo, veja bem o seguinte, Romanos 15, 17, que nós vimos aqui já, portanto aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou. Aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo. Quando Cristo te aceitou, a gente fala muito de aceitar Jesus, né? Você precisa aceitar Jesus. Mas você já parou para pensar que Cristo te aceitou antes de você aceitar Ele? Você já parou para pensar que Ele te aceitou com os teus defeitos, com as tuas ranzinzices, com as tuas chatices, com os teus problemas, com as tuas ajudas? Ele te aceitou do jeito que você é? Você já parou para pensar nisso? Cristo não ficou que nem muita gente fica. Mas peraí, se eu aceitar Jesus, vou poder continuar indo à praia? Para pensar, porque você imagina se Jesus tivesse perguntado para o Pai, Pai, mas para eu aceitar eles eu vou ter que ir para a cruz? Jesus não fez essa questão para o Pai. Ele veio porque Ele nos amou incondicionalmente, profundamente. Não é à toa que o apóstolo Paulo disse que orava pela igreja, pedindo que a igreja recebesse espírito de sabedoria e de revelação, no pleno entendimento e conhecimento do amor, da profundidade, da largura, da extensão, do amor de Deus por nós. E é o entendimento desse amor que faz com que você seja capacitado com poder para levantar e brilhar no meio da mais profunda crise. É quando você entende o quanto Deus te ama. Estou nem aí para a crise, Deus me ama, Deus se importa comigo, Deus cuida de mim, estou nem aí para a falta de dinheiro, o meu Deus vai suprir cada uma das minhas necessidades, porque Ele é comigo, Ele me ama, Ele se importa comigo. Quando você vai mais adiante,
Primeiro Jesus pediu para amar como ele amou, depois para a gente aceitar como ele aceitou. Agora em Efésios 4:32, sejam bondosos, ou seja, benignos, gentis e compassivos, ou seja, de coração aberto. E literalmente compassivo significa de coração mole. Conhece uma pessoa de coração mole? Eu tenho uma bem aqui na minha frente. O Café é um homem de coração mole. Você fala com ele, o Café, vou falar para você aqui, não fala para ninguém não, você não conta para ninguém, mas o Café é aquela pessoa que você chega para ele e não precisa nem falar, você começa assim, pastor, pronto, o que você precisa, meu querido? Eu faço tudo. Ele te dá roupa, tira as calças, dá para você, ele faz qualquer negócio, porque é um homem de coração mole. Sejam de compassivos, de coração mole, de coração aberto, uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Gente, só tem uma condição e um jeito de eu perdoar alguém como Cristo me perdoou, é eu entender a revelação do amor do Pai por mim, porque a minha carne não quer perdoar, a minha carne quer esganar, a minha carne não quer perdão, a minha carne quer vingança. E eu já vi gente na igreja, até orando dessa maneira vingativa. Senhor, tu sabes o mal que ele me fez. Uma vez eu li uma oração que a pessoa botou num pedido de oração, isso por escrito: Senhor, mete o espadão na fulana. Não era uma espada, olha o nível do negócio. Mete o espadão na fulana para ela aprender. Quer dizer, essa pessoa não tem um pingo da revelação do amor de Deus por ela nem por ninguém. Aquela era uma oração da carne direto, sem revelação alguma a respeito do amor do Pai. Gente, essa visão, esse entendimento do amor do Pai é fundamental para a igreja, porque, olha só, há 3 coisas que a gente precisa entender aqui. 3 coisas, a primeira delas é que você só ama aos outros na medida em que você entende o quanto Deus te ama. Sem entender o quanto Deus te ama, como é que você vai conseguir amar o próximo? Não tem como. Você só vai conseguir, entenda o seguinte: o nível de amor que você tem hoje pelas pessoas que estão à sua volta são fruto do quanto você entende o quanto Deus te ama. Se você só entende isso, é isso que você vai derramar sobre os outros. Se você entende isso, é isso que você vai derramar sobre os outros. Você ama na medida em que você entende o quanto Deus te ama. Eu volto a repetir o mandamento que Jesus disse: um novo mandamento vos dou, que vocês se amem uns aos outros como eu vos amei, vocês devem amar-se uns aos outros. A implicação direta é isso aqui: se você não entender o amor de Jesus por você, você não vai ser capaz de amar o próximo como ele te amou. Claro, se eu digo para você, faça como eu faço, mas você não sabe como eu faço, como é que você vai fazer igual? Se você não entende como eu faço, como é que você vai fazer igual? Você precisa primeiro conhecer como eu faço, para depois fazer igual. Você precisa conhecer o amor do Pai, para que você possa amar o seu próximo. Não é fruto, entenda só o seguinte: amar o seu próximo não é fruto de um esforço, não é fruto de uma obediência, é fruto de um conhecimento íntimo com Abba, teu Pai, que te ama desesperadamente, profundamente, incondicionalmente. Se você quer que Deus te ama mais, quando você faz o que é certo, mas que Ele te ama menos, ou Ele não se agrada, o Senhor não se agrada de você, irmão. Quando você crê nisso, que Deus não se agrada de você quando você erra, adivinhe como é que você vai tratar os outros. Você vai tratar os outros na mesma medida que você entende isso aqui. Deus não te ama mais ou menos porque você fez o bem ou o mal. Romanos 15:7, portanto aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo nos aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Segunda coisa, na cruz Jesus se tornou o que nós éramos, para que nós nos tornássemos o que Ele é. Houve uma troca. Olha só o que a Bíblia vai dizer. Em outras palavras, Jesus ele não morreu por aquilo que nós fizemos, mas Ele morreu por aquilo que nós éramos. A cruz não foi uma questão de perdoar pecados simplesmente. Jesus na cruz ele estava matando, destruindo a nossa natureza pecaminosa, trocando, recebendo sobre si os nossos pecados e colocando sobre nós a sua justiça. Olha só o que diz a Bíblia, 2 Coríntios 5:21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Deus fez uma troca, uma inversão. 2 Coríntios 5:21 na Bíblia judaica diz assim: Deus fez desse homem sem pecado a oferta pelo pecado, o holocausto,
a nosso favor, para que unidos a Ele, possamos participar de forma plena da justiça de Deus. A pergunta aqui é a seguinte: qual a motivação de Deus para fazer isso por mim e por você? Por que Deus resolve enviar o seu próprio Filho? Deus podia ter escolhido um anjo, Deus podia ter escolhido um arcanjo. Há anjos e arcanjos na Bíblia que tem destaque e até apresenta nome, como Gabriel, o arcanjo Gabriel. Ele podia ter mandado Gabriel: Gabriel, eu vou fazer você um homem, você vai assumir carne, você vai lá morrer numa cruz, para salvar esse povo aí. Mas o meu filho querido, deixa ele quieto aqui. Ele podia ter levantado um profeta. Quem é que eu vou enviar? Isaías. Envia-me a mim, Isaías. Era a cruz. Vai lá, vai nessa que eu vou te mandar. Ele podia ter enviado quem ele quisesse, mas ele enviou o filho, o próprio filho. Por que ele fez? O que motivou Deus a fazer isso? O que motivou Deus? Eu encontro a resposta disso em Efésios 2, nos versículos de 1 a 5, diz assim: vocês estavam mortos nas suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem desse mundo, e o príncipe do poder do ar, o diabo, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza, não por obras, não por atos, mas por natureza, nós éramos merecedores da ira. Todavia, e aqui é que está a motivação pela qual Deus enviou Jesus, é aqui que eu encontro a resposta: todavia, Deus, que é rico em misericórdia, que é rico em graça, pelo grande amor com que nos amou, por causa do grande amor com que nos amou. Paulo não colocou aqui por causa do amor, mas por causa do grande amor com que nos amou. Paulo, talvez aqui sem palavras para conseguir expressar a revelação plena, explosiva, grandiosa do amor de Deus, ele só conseguiu colocar um grande aqui. Por causa do grande amor com que ele nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, e pela graça nós somos salvos. A graça flui, ela vem do amor, ela é originada pelo amor. Terceira coisa: você somente deixa de ser legalista na medida em que você entende o amor do Pai, Abba, por você. Por que existem muitas pessoas nas igrejas e igrejas legalistas? Porque não entendem bulhufas sobre a revelação do amor do Pai. Entendem sobre doutrinas, entendem sobre tradições, mas sobre o amor do Pai, no momento em que você tem uma revelação do amor do Pai, meu querido, o legalismo derrete, some e vai embora. Não tem como alguém que recebe uma revelação genuína do amor do Pai continuar no legalismo, é impossível. Mas quando a pessoa só entende a coisa poética, superficial: Deus nos amou. Mas você não pode isso, não pode aquilo, e essa roupa, esse cabelo, isso aí e tal, e disciplina para você, não pode participar da ceia. A pessoa se torna legalista. Tudo é não pode, não pode, não pode, porque ela não entende a profundidade, a grandeza, a dimensão plena do amor do Pai, Abba, por ela. E por isso ela se torna uma pessoa dura e legalista, porque ela não consegue entender. 1 Coríntios 13, de 1 a 3, olha só o que o apóstolo Paulo fala. Isso aqui é o entendimento de que o legalismo, quando a gente recebe e entende a revelação do amor do Pai, o legalismo some. Olha só o que o apóstolo Paulo diz: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, eu serei como o sino que ressoa, ou como um prato de bateria que retine. Só um som, mais nada. Ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. É interessante que o apóstolo Paulo aqui em 3 versículos, ele fala sobre conhecimento bíblico e extrabíblico, intelectual. Ele fala sobre dons espirituais, falar em línguas, profetizar, e não sei o que, Jesus, em nome de Jesus e tal. Ele fala sobre caridade, fazer o bem, fazer a obra social. E ele diz que sem o amor ágape, porque o termo que aparece aqui em 1 Coríntios é ágape. Se eu falar a língua dos anjos, dos homens e tal, mas não tiver ágape, nada serei.
Se eu der no meu corpo para ser queimado, os bens e tal, mas não tiver ágape, de nada vai me valer. É interessante que ele mostra para nós aqui que é possível fazer a obra de Deus só com base no legalismo, em obras, sem que haja uma revelação genuína do amor de Deus. Que Deus nos livre sempre disso. Você está entendendo que tudo isso aqui só tem validade quando você entende o quanto Deus te ama? É por isso que muitas pessoas às vezes não conseguem ser batizadas com o Espírito Santo com evidência de línguas. Quando eu estava estudando isso aqui, Deus me mostrou muito claro. Às vezes a gente pensa assim, essa pessoa não fala porque ela é cabeça dura, e a gente já explicou, já disse, já falou, e ela não abre a boca, não fala. Ela deve ter algum pecado aí que está enrustido, que ela ainda não confessou, ou então ela deve ter alguma mágoa retida, então o Espírito Santo não vem, porque ela está com uma barreira ali impedida. Mas na verdade, a pessoa não fala, é porque ela ainda não teve uma plena revelação do amor de Deus por ela, porque no momento em que ela tiver um entendimento claro, límpido, lúcido, do quanto Deus a ama, ela vai falar em línguas pelos cotovelos. É possível, eu já vi isso acontecer em igrejas, de gente profetizando para cá, profetizando para lá, sem revelação de ágape. É um símbolo que retine, é um prato que faz barulho. Você quer ver Deus fluindo genuinamente na sua vida? Você quer levantar e brilhar com dons espirituais, com sabedoria, com conhecimento, com entendimento, com revelação, com visão, uma visão profética de um 2016 vitorioso, abençoado? Busque revelação do amor do Pai por você. Não foca em mais nada, foca no amor do Pai. Quanto Deus me ama, como Deus me ama. Quando você começa a dizer isso, você precisa fazer disso, pode botar o nome que quiser. Tem gente que vai dizer, o pastor Fragai está ensinando um mantra. É um mantra mesmo, pronto. Deus me ama, como Deus me ama, como Deus me ama, como Deus me ama, como Deus me ama. Repete isso até sair sangue dos ouvidos, até pingar uma gota de sangue da língua. Como Deus me ama, como Deus me ama. O diabo todo santo dia vai dizer para você, Deus te ama, mas não ama muito. Olha o que você fez. Deus te ama. O pastor Fragai falou, ele te ama incondicionalmente, mas você acabou de manchar o seu relacionamento com Deus. Ele já não te ama tanto quanto amava. Vai demorar para ele te receber de volta, hein? Restauração vai levar tempo. O diabo sopra isso no seu ouvido e você acredita. Aí demora. Aí a vida espiritual fica arrastada. A vida espiritual fica lenta, fica maçante, fica chata. Você quer ter uma vida espiritual vibrante? Entenda o quanto Deus te ama. Você pode ficar de pé, levantar uma das suas mãos e dizer isso: como Deus me ama.